Nós estamos no capítulo 5. Até que andamos bem, né? Capítulo 5, Andamos sim. Estamos indo. Tópico a tópico, né? Nós estamos... efeitos do automatismo, é isso mesmo, né? Isso. Gente, como o automatismo, ele é regedor da nossa vida. Automatismo físico e mental. O espírito é um centro de vida, que tem que repetir experiências. Essas experiências repetidas viram acúmulo de energia e acúmulo de ações que reagem aos estímulos externos, né? E a evolução material animal nos condicionou a muitas reações que hoje nós temos. Quando nós entramos no reino da energia, energias essas de níveis cada vez mais elaborados, né? Primeiro nós usamos as energias físicas, que apresentam vários tipos de energia: elétrica, energia magnética, energia eletromagnética, e aí foi, né? Até a gente assenhorar-se das energias vitais no reino vegetal e usarmos essa energia vital em vários, né, aspectos. Quando nós entramos no reino animal, nós pegamos as energias emocionais. Olha como é que vai expandindo. E as energias emocionais são múltiplas. Tem alguma coisa do animal que não é automático? Não, tudo é automático. O homem começou a sair do automatismo com a possibilidade de pensar, de falar, de raciocinar, de escolher. Aí saiu dos padrões mais automáticos dos animais, mas as forças animais são as mesmas, né? Força sexual, ligado às experiências múltiplas dessa energia sexual em expansão, desde as origens das algas, né? Nós estamos desde as trocas químicas, na química, que é o princípio das trocas sexuais. Aí nós estamos lidando com essa energia, as energias emocionais, e quando nós chegamos no parâmetro humano, todas essas energias têm que ser conduzidas por nós. O reino da terra e o reino dos céus. O reino da terra é o domínio sobre a natureza material de todas essas forças materiais que nós usamos. Reino dos céus, o domínio dessas energias mentais que nós temos hoje. Quantas energias nós repetimos, usamos? Olha a nossa fala, que é um contributo do reino humano. E nós falando igual papagaio. Isso quer dizer que quando nós não sabemos usar uma força, ela ainda precisa ser o quê? Dominada. Olha os nossos pensamentos. Quantas forças vão se expandindo e cada vez mais vai se abrindo o potencial de forças. O espírito é um regente de forças, algumas condicionadas. Então existe um condicionamento, que esse condicionamento repetido chama-se automatismos. Mas vamos lá, vamos dar uma passeada nesse estudo aqui, efeitos do automatismo. Vamos ver o que o André Luiz fala para nós. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desse mesmo tecido, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhados em soro que cuidadosamente imunizado e mantido nas temperaturas correspondentes à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Então o que ele está falando aqui? A gente vê que as células são núcleos de cooperação coletiva, e algumas delas especializadas. Então, células do coração funcionam especificamente com a operosidade que o coração tem. Células do pulmão, células do intestino, células do tecido, né? Como a colmeia. Olha como que os reinos inferiores estavam ensaiando os agrupamentos de colaboração específica, né?
as abelhas, as aranhas. Imagina essas coletividades, começando lá atrás nos vírus, nas bactérias, que antes trabalhavam individualizados, que tinham que agrupar-se para melhor cooperação, o coccus, o diplococcus, e assim por diante, né? Olha como é que nós já estamos ensaiando trabalhar coletivamente. E e é diferente a coletividade humana. Olha quantas profissões existem representando essa coletividade especificamente, tecnicamente, unidas para um fim a benefício do todo. É diferente da comédia? É assim? Dos grupamentos diversos que buscam o fim, e olha quantos grupos existem. Grupos de enfermagem trabalhando com médicos, enfermeiros, auxiliares, limpeza trabalhando pela saúde. Os companheiros da limpeza, os companheiros, quantas diversificações, ou, o que ele usou o termo aqui, especialidades, da engenharia, da física, é tudo igual. Só vai implementando maior a capacidade de desenvolvimento da inteligência da criatura. É assim? E no reino animal era mais exclusivistas. No reino humano nós temos um pouquinho mais de visão de que esses agrupamentos associam com objetivos comuns, ampliando a ação em benefício do coletivo, mas não foge de, né? Um dia nós vamos compreender, talvez, que a Terra não está isolada, que dentro do sistema solar nós teremos funções, quando nós estivermos abertos a isso, funções de auxílio aos planetas conjuntos, para a preservação e desenvolvimento do sistema solar, até que nós entramos num conjunto de ações que coopere com parte da galáxia. Imagine quando nós estivermos nesse nível, né? Nós estamos aprendendo agora, tentando ajudar um planeta em que cada nação pensa ser uma nação diferente. De que nós vamos cair na realidade de dizer assim, gente, nós somos uma coletividade que tem que pensar no todo. Não adianta eu pensar no bem-estar de uma nação em detrimento das outras, não. Isso não existe, né? Talvez tem nações com compromissos específicos diferentes de outras, mas tem que ser todas pensando aí. Olha só, quando nós como nações pensarmos assim, somos todos irmãos uns dos outros, vamos nos ajudar mutuamente? Quando isso acontecerá, gente? Quando os vizinhos de uma mesma rua pensarem assim, não é assim? Quando pensarmos coletivamente assim, nas pequenas comunidades, é assim que vai ser, gente, né? Então o que ele fez aqui? O que ele está relatando aqui? Eu vou pegar um conjunto desses companheiros que trabalham nas células aqui e vou criar um ambiente propício, né, para que eles continuem trabalhando. Se eles são parte de células que estão aqui, por exemplo, células epiteliais, eu colocar com o mesmo ambiente aquoso que o corpo tem, dosagem de sal, temperatura ideal, o que eu vou dizer? Eu vou pegar esse conjunto de células, quando elas reproduzirem, elas vão continuar reproduzindo o quê? Células. Se for células do estômago, eu colocar lá, que quando elas reproduzirem, vão continuar sendo células do quê? Do estômago. Então, será que elas fazem isso? Que as atividades vão continuar. Essa é a questão. Quando eu afirmo isso, eu estou dizendo o quê? Será que existe um centro mental que rege os conjuntos das operações individuais de cada órgão?
ou eles conseguiriam manter-se desagregados de um centro comum? Essa é a questão. Hoje, com as células tronco, isso é absolutamente possível. Isso é, mas quando nós, no laboratório, mantemos vivo aquelas células, né, preservadas, nós conseguimos manter as células, mas não conseguimos que elas reproduzam células depois delas. Tá claro? Olha como é que seria bom, né, se isso acontecesse. Eu tenho uma célula, quantas células hoje que as pessoas querem, células dos olhos, células, né? Se conseguisse reproduzir, seria uma beleza. Agora manter elas nós temos conseguido, mas não conseguimos fazer com que elas o quê? Reproduzem, porque quando elas reproduzem, elas não produzem células do estômago, células do intestino, célula epitelial, elas reproduzem a ameba. Então tem uma coisa interessante para nós aqui, porque eu nem sei se o tema do tópico é esse, mas está dizendo o seguinte: sobre a diretriz do nosso pensamento, as células produzem células filhas, mas se nós deixarmos elas sem a diretriz de um pensamento organizador, elas não reproduzem células filhas, reproduzem células primitivas. Isso já é uma comprovação que existe uma força organizadora na origem das coisas. Em se tratando de nós, o Deus do corpo; em se tratando do universo, o Deus do universo. Está claro? Se nós estamos subordinados à mente divina, nós conseguimos manter o padrão de vida nesse sentido. Está claro isso, gente? Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Deu para entender esse pedaço de parágrafo? Deu, gente? Então o que ele está falando? Vou pegar um conjunto de células aqui, eu vou manter o mesmo padrão do corpo aqui, e vamos ver o que elas fazem. Se elas continuam a reproduzir, né? Uma célula epitelial tem que produzir filhas o quê? Células epiteliais, né? Vamos ver. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta, quer dizer, os elementos que elas excretam, intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, então o que a ciência vai fazer? Teve excrementos, gente limpa, mantém o mesmo padrão de filtragem, de vida, né? As células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Todavia, fora do governo mental que as dirige, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. Então quer dizer o seguinte: se não tem alguma coisa que as governam para manter na reprodução das células sob a responsabilidade de alguém, não conseguem fazer esse trabalho. Em qualquer área do nosso corpo, qualquer célula do estômago, do intestino, do músculo, se não tiver. Então, não adianta só eu manter o padrão de vida que o órgão oferece a elas. Eu posso dar as mesmas condições, que elas não conseguem ter o mesmo comportamento. Como se diz assim, eu tenho vários operários que trabalham, mas se as mentes organizadoras, trabalhadoras, diretoras, não estiverem na frente da orientação do trabalho, o que vai acontecer com o trabalho? Vai perder. Né? A gente sabe disso também, né? Muitos de nós trabalhamos em órgãos públicos, já trabalhamos em vários lugares. Se o chefe não está lá, o que nós fazemos? Fazemos nada. O celular. Se não tiver alguém subordinando ali o trabalho da construção, da alimentação, uma hora faz o quê? Né? Mas agora já tem um sistema, Samuel. Não, já tem um sistema onde o dono da empresa consegue controlar todas as áreas. Você vê, Você vê. Você vê, se nós temos pensamento e conseguimos sustentar a reprodução dos nossos filhos com as nossas condições, não é assim?
conseguimos preservar essa autonomia como seres humanos, mesmo assim aprontamos isso tudo. Vocês veem como é que a coisa é. No caso das células, nós somos soberanos e não sabemos que somos. Pra você ver. Né? Porque a gente exercita, tem um exercício que a gente faz na nossa mente que a gente nem dá conta que nós fazemos. Você viu, né? Quanto mais inferior, então quanto mais a mente é inferior, pior ainda, gente. Mas agora nós, em relação às mentes superiores, nós somos o quê? Tanto é que olha para o planeta, os espíritos devem olhar para o planeta e falar assim, oh meu Deus do céu, se nós deixarmos, eles destroem tudo. Por isso que Chico falou que cabine. As células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas. E as que tendem nos músculos aos serviços da contração se diferenciam, regredindo a um tipo conjuntivo. Então, as células, né, sempre vão cair um padrão mais do que? Primitivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações científicas provadas. Então, a do neurônio não chega a se produzir neurônio, mas talvez uma célula menos aperfeiçoada, a do músculo menos aperfeiçoada, e cada vez mais que o padrão é inferior, vai ficando cada vez mais o quê? Inferior. Né? Isso ocorre porque as células, quando ajustadas a um ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural do operário mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas às outras sob o influxo espiritual que lhe mantém a coesão e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer aos próprios impulsos. Então, você vê como é que a coisa funciona. Como que existe uma regência superior, e quando nós estamos aprendendo um setor novo, um aprendizado específico, certamente, sem a experiência adequada, nós vamos ter que repetir muito aquilo para adquirir aquilo como um selo de conquista evolutivo. Tá claro? Não é isso que eles disseram aqui. E isso está ligado ao quê? Efeitos do autor. Então, se um processo é repetido, esse automatismo adquirido, ele é uma conquista de cada ser, seja no micro, seja no macro. Tá claro, gente? Para você dar o carimbo assim, essa célula não precisa mais da experiência, pode para outro nível. O carimbo é o automatismo conquistado. Ok? Vamos pegar outro tópico. Então, peraí, Sandra, esse automatismo, então, seria, por exemplo, no caso das células, seria como se elas conseguissem produzir células filhas iguais sem esse governo central. Ou pelo menos exercer a mesma função que sabe repetir. Trazendo isso para a gente vai conquistar esse automatismo quando a gente não precisar de alguém nos vigiando para isso. Gente. É isso? Vamos dizer que nós estamos chegando no patamar de conquistas espirituais mais elevados. Futuramente nós estaremos mais autônomos na diretriz das nossas responsabilidades, das nossas escolhas, e conseguiremos fazer aquilo que precisamos fazer. Né? Hoje o nosso patamar ele é muito amplo para isso. Nós exercemos uma função de filhos de Deus, com a autonomia de assumir essa função, sem dar trabalho para os outros. Olha o movimento espírita, olha as atividades do centro espírita. Quando a pessoa assume aquela postura, e ela consegue. Então a diretriz não veio, nós conseguimos manter a sala de passe tranquila. Já temos uma autonomia da diretriz, não precisar estar presente. Então o organizador do espaço fala assim, não poder vir amanhã não, fulano, vocês conseguem manter o padrão aí, quem quer coordenador, subcoordenador, a gente consegue ainda manter esse padrão aí com mais naturalidade. Tá claro? Na medida que nós vamos subindo espiritualmente, esses comprometimentos vão se tornando cada vez mais amplos na nossa vida. Basta ver que depois de nós desencarnarmos,
Tem o Clarencio, que é ministro da onde? Ministro do Auxílio, não é assim? Nos convocando a uma série de responsabilidades cada vez maior na manutenção do bem e da vida. Nos padrões humanos, ainda não entendemos isso dessa forma, não deveria entender, né? Deveríamos ser, não sair dos padrões do simples operário com uma perspectiva mais responsável, né? Mas nós estamos ajustando muito nesse padrão, né, dentro da vida. Os alunos para estudar, os professores ensinando, né? Mas o que nós queremos fazer? Nós queremos voltar ao padrão de criança e queremos o quê? Então, o estudante, aí nós queremos o quê? Brincar. Queremos brincar. Mas até a ameba deve ter alma grupo lá do formigueiro, né? Tem. Como a ameba, né? Faz muito pouco. Quando uma ameba sobe a condição de célula epitelial, as funções são tão técnicas que o que ela fez com a ameba é quase nada, em se comparando a uma célula epitelial. Mas uma célula epitelial, em se comparando com uma célula do estômago, do intestino, com funções mais específicas ainda, elas são operárias em relação a elas. O padrão de desenvolvimento da célula, ela vai ao infinito. Basta ver que nós, como organismos vivos, pensantes que somos, né, já temos um nível de responsabilidade tão grande, mas ainda em comparando com a espiritualidade, podemos ser uma célula desse nível aí. Em comparando com o que eles fazem, viu, gente? A nível estelar, universal, divino, né? Os parâmetros são sempre amplos para frente e amplos para trás. Se nós olharmos o ser humano hoje com o que ele faz com os seus recursos, coitado da formiga, né? Mas a formiga cumpre muito bem o seu papel onde ela está, né? Daí a necessidade que a gente tem de ter o automatismo do controle da mente. Porque a mente é um novo campo de manifestação e de influência que nós estamos usando, que abrange, né? Um campo extraordinário e que vamos ter que aprender a usar isso, né? Vamos ter que aprender a ser administradores dos recursos mentais, que é o estágio que nós estamos desenvolvendo no estágio humano, né? A influência da fala, a influência dos olhos, a influência dos ouvidos. Gente, quando nós somos administradores da terra física do nosso corpo, porque o reino da terra é o nosso corpo. Eu tenho que ser um administrador da fala, um administrador do olhar, um administrador do movimento. Imagina quando nós tivermos um movimento. Jesus era um administrador da terra e do céu. Você pode ter certeza que Jesus não falaria nenhuma besteira. Qual que é o padrão de besteira que nós falamos no dia a dia? Não dá nem para dimensionar. Dá? Não dá para dimensionar, não. 100%. Gente, Jesus não fala besteira, não fala mal, não gasta energia verbal com nenhum tipo de distúrbio. O olhar de Jesus, gente, ele é um olhar magnânimo, bondoso. A escuta de Jesus é extremamente seletiva. E ainda escuta a besteira dos outros, não fala nada. Não fala nada, não julga. É igual o espírito superior. Quando ele está desencarnado, a gente pensa em besteira. Já viu o André Luiz? O tempo todo está do lado do mentor. Se ele pensa uma pergunta boa, ele responde. O André Luiz está lá assim pensando e fala assim: não, André Luiz, é assim, assado. Isso quer dizer que o resto que ele pensou lá passou o quê? Não merece comentário, não merece resposta, não merece compaixão. Gente, imagina os discípulos do lado de Jesus, gente. Jesus, quando ele mencionava, porque valia a pena ser mencionado. O que ele não mencionou, meu filho? Em respeito às crianças. Não é assim? Quando você está com criança, você está do lado das crianças e elas conversando, os comentários que elas comentam. Imagina você ficar o tempo todo, meu filho, não é assim não. Imagina, gente, é uma perturbação da vida delas e das outras. É assim. Se
Se você for levar tudo em consideração, né? Quando você está com... Eu vejo meus filhos conversando, brincando no carro. Se eu fosse entrar em tudo, eu ia ficar um elemento extremamente chato, né? Assim, pernicioso, né? Até a hora que você ouve eles falar assim, você fala assim, gente, faz parte do contexto da vida deles. Se me perguntarem sobre aquilo, eu respondo. Se querem ouvir. Quantas vezes eu quero falar alguma coisa e meus filhos não querem ouvir? Né? De vez em quando me perguntam alguma coisa assim, mas né, aí abre, o terreno está aberto, você faz o quê? No culto, no bate-papo orientador, aí é outro caso, ali é uma orientação que você faz, você joga a semente, né? Até a hora que se você ficar conversando com eles, o que eles conversam, você está perdido. Não dá. A hora que você... Não vou falar de filho, não, de amigos. Hoje, talvez, no nível que nós estamos assim, tem hora que você tem que deixar os amigos conversar à vontade, as pessoas falarem à vontade, você tem que ficar o quê? E de vez em quando ainda te pergunta. Você não sabe nem como é que você responde, né? Para não agredir, para você não ser entrão, chato, controlador, desequilibrado, né? Assim? Você tem que respeitar a posição. Né? Se um dia um amigo meu falou assim, eu vou viajar, vou fazer isso, tudo que ele fazia, meu Deus do céu. Ele falando das férias dele, eu estava saindo de férias junto com ele. Aí na hora que ele terminou assim, não, minha férias vai ser boa demais. Se eu fizesse o que ele fazia, eu estava perdido. Aí ele perguntou assim, e as suas, como é que vão ser? Vai ser completamente diferente das suas, mas né, eu saio para descansar, eu saio, né, eu curto tudo que eu posso descansar, do que eu faço no dia a dia. Então a minha série é completa. O que ele ia fazer, eu não ia fazer de jeito nenhum. O que eu ia fazer se eu falasse para ele, nossa, que férias ruins! Que é isso? Essas suas férias aí, meu filho? Não é assim? Mas eu falei para ele assim, do mesmo jeito que você vai se sentir feliz, satisfeito naquilo que você vai fazer, eu estarei fazendo, minha série será ótimas. Ótimas. Né? Então, vocês verem como é que é o padrão. Muitas vezes você vai... Eu fico imaginando, gente, imagina Jesus no meio de todo mundo. Imagina. Só um santo, né? Você vê, os apóstolos, gente, a gente vai olhar assim, né? Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Fenômenos explicáveis. Vamos ver o que é fenômenos explicáveis. Foi tranquilo o outro, gente? Efeitos do automatismo? Tá claro? Como que é a repetição, gente? Quantas vidas uma célula tem que repetir para ser célula epitelial? E o que ela assimila do aprendizado de uma função da célula epitelial? Da célula do estômago, da célula do intestino, da célula disso. Até ele ter todo esse agrupamento de experiências automáticas, e esses elementos o faz dar um salto de elaborações e de tomadas de decisões de grupos. Imagina o chefe do estômago, o chefe do intestino, o chefe do, né, ou a célula grupo do intestino. Quem que é o chefe lá? Subordinado e o condutor. Na chefia de um organismo desse aqui. E olha que o cérebro, as células, né? Quem é a diretor, quem é o gerente das células do corpo? Os neurônios. Imagina, né? O chefe do estômago, o chefe do intestino tem que lá nos neurônios lá, receber ordem, mandar ordem, mandar mensagem, não é assim? Isso aqui tudo está aqui, ó. Né? Numa organização extraordinária, cujo Deus é quem? O Espírito. Uma pergunta se a célula do estômago acredita em Deus. Eu sou materialista, não tem nada de Deus não, quem manda aqui sou eu. E tudo processado pelo magnetismo e eletricidade. Você vê, forças vivas, né? Fenômenos explicados. Vamos ver que fenômenos são esses. Vamos com esse livro nós vamos com carinho, né, gente? Nós vamos assim, bem light, né? Porque nós tínhamos que estudar todas as obras de André Luiz. Essa aqui é assim, brincando, né?
Na hora que nós acabar esse livro aqui, parece que nós sabemos alguma coisa, mas não sei se nós sabemos alguma coisa. Mas vamos lá. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que as experiências de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes. De vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros em vivo, então agora nós estamos falando de um organismo vivo. Vou pegar um tecido e colocar aqui, de um tecido de um órgão colocar aqui, de um espírito para o outro. Conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade. Conforme o patamar de desenvolvimento de uma mente para outra, umas não obedecem porque nem conseguem. Vocês verem como é que a coisa é. E as células do estômago, do intestino, que recebem novo influxo, não conseguem obedecer e produzir células o quê? Monstruosas. Né? Obedecendo a determinações especializadas, resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. Então, conforme o padrão das células de uma mente, vão ter dificuldade em células de mentes diferenciadas, conforme o padrão evolutivo delas. Né? Ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impressão sobre vidas inferiores, de impulsão, né? Como seja das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal, a explicar os fenômenos da materialização mediúnica. Então, o que ele está falando aqui? Alguns fenômenos espirituais, você pode exercer funções sobre elementos inferiorizados e essas sofrerem a ação magnética da mente ou das energias que nós estamos exteriorizando, né? Nesse caso, sob condições excepcionais e com o auxílio das inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou plasma de exteriorização, na qual as células em tonalidade vibratória diferente elastecem-se e se renovam, de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo as mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio das quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Então, o que ele está falando aqui? Alguns ensaios desses podem ser exercidos na materialização mediúnica, usando instrumentação de fora, elementos de fora, para que esses espíritos possam imprimir no psiquismo desses agentes um novo teor de forças, para que eles possam plasmar, por exemplo, uma materialização do espírito. Quantas modalidades de influências vão ter ao infinito? Né? Porque um espírito materializado, ele precisa do quê? De agentes. Da mesma forma que nós ajustamos agentes ao nosso corpo. E ele vai materializar aqueles agentes circunscritamente num tempo determinado para se mostrar junto de nós. Eles podem pegar então agentes de diversos o quê? De plantas, nossos, ajustar eles na organização da formação transitória e rápida de uma materialização mediúnica. Está claro isso, gente? É o que eles trouxeram aqui com fenômenos explicados. Fechamos o capítulo 5, é o 5? É. E vamos para o 6
no próximo estudo nosso, chamado Evolução e Sexo. Né? Esse capítulo talvez seja um pouco mais complicado, porque trata de assuntos muito técnicos, né? Você falou, por exemplo, que para o senhor materializar, o espírito usa elementos tanto dos seres humanos quanto dos seres Animais, animais. vegetais, Dos seres humanos seria ectoplasma, né? isso. E das plantas? Se eu vou materializar meu corpo usando princípios diversos, eu posso pegar um princípio de uma planta para fazer minha unha? Não estou materializando? Então eu estou pegando o princípio, da mesma forma que eu ajusto esses princípios espirituais para ajustar-se à formação das minhas células. Tá claro? Só que ali é o momentâneo. Vou materializar, vou pegar aqui alguns princípios inteligentes, que pode ser de um vegetal, de um animal, de um elemento aqui, para me ajustar a formação de um corpo transitório e rápido. Tá claro? E assim materializar a vida rapidamente aqui. Mas nós fazemos isso num condicionamento a longo prazo. Sendo que algumas dessas células, por exemplo, elas vivem muito rápido dentro de nós. Por exemplo, qual que é a vida de um globo vermelho? Tá claro? Então imagina que o princípio inteligente de um vegetal está aqui e desencarnou. Esse princípio inteligente é sugado por mim pelo coronário. Ele tem um tamanho propício ao processo de um aprendizado não inferior ao que ele já adquiriu e nem superior, ele não tem condições de ser ele não pode ser um neurônio. Então, o que uma célula vegetal pode ser? Ele vai ter que se ajustar ao que é mais propício a ele, ou célula epitelial, ou célula, vai saber qual célula que é. Então ele vai entrar dentro de mim e vai se ajustar ao campo vibratório da minha mente, a um órgão que ele pode aprender os princípios de uma nova perspectiva daquilo que ele era, já que ele era uma célula de vegetal. O que ele vai ser? Não sei, uma célula qualquer que ele se ajusta com algo sempre superior a ela, mas não muito diferente do que ela tinha, porque ele não pode virar neurônio. Aí ele vai entrar numa sala nova, sob o meu comando mental, e aprender aquilo repetindo. Imagina, vai morrer, nascer de novo como célula, morrer, nascer de novo como célula. Aí ele automatiza e vira célula epitelial. Quando ele desencarna de novo, ele aprendeu a ser célula epitelial, ele já não é mais aquela célula de vegetal que ele foi. Porque ele aperfeiçoou tanto que ele deu um salto evolutivo para um outro reino. Então ele cresceu em relação ao que ele aprendeu aqui dentro de mim. Agora imagina quantas experiências o princípio inteligente tem no meu organismo físico. Tá claro, gente?